Apesar do crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre de 2024, o setor agropecuário registrou um recuo de 2,3% nesse período. Vamos entender aí os motivos que levaram a esse cenário na participação com a gente aqui agora ao vivo da assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Isabel Mendes. Isabel, muito bom dia primeiramente, seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui novamente com você. É uma satisfação nossa sempre em recebê-la, viu, Isabel? Bom, conta pra gente então quais fatores ajudam a gente a entender esse desempenho do agro nesse trimestre que foi analisado aí. Pois é, como você bem pontuou, a gente teve o resultado do PIB Brasil, divulgado ontem pelo IBGE, com esse crescimento PIB nacional de 1,4%, acima inclusive das expectativas de mercado. E pelo lado da oferta, olhando aí os setores da economia, a gente teve esse resultado para a agropecuária. Nessa divulgação a gente só está olhando o resultado dentro da porteira, do resultado primário, com essa queda que você mencionou de 2,3%. Essa queda já era esperada, é uma questão de sazonalidade. A gente costuma, nosso setor, ele costuma ter aí um desempenho melhor, mais favorável no primeiro trimestre do ano, por conta da safra de grãos. Então, a gente teve um crescimento aí nesse primeiro trimestre e nesse segundo trimestre já era esperado aí uma queda aí no PIB da agropecuária. Obviamente, as questões climáticas influenciaram bastante nesse resultado. A gente está desde o final do ano passado já acompanhando os efeitos climáticos do fenômeno El Niño, sobre a produção agropecuária. Então, a gente já tinha essa expectativa e, para além disso, a gente tem que lembrar que nós tivemos uma safra recorde de grãos no ano passado. Então, a nossa base de comparação é muito elevada, Foi o setor agropecuário que puxou o resultado do PIB no ano passado. A gente teve um crescimento acima de 15%. Então, quando a gente tem aí uma base de comparação tão elevada e ainda o resultado influenciado pelas questões climáticas, a gente vê esse impacto negativo nesse trimestre aí do ano. Realmente, essas questões climáticas têm sido um desafio e tanto para o agricultor brasileiro há um bom tempo e a gente vê as consequências disso. Bom, e a gente sabe da importância do agro para o PIB brasileiro, para a economia brasileira. Na sua avaliação, a tendência é que o setor diminua essa participação do PIB aí, diminua em relação aos anos anteriores? Queria saber quais as projeções que você já consegue fazer aí em relação ao que está por vir, então. Pois olhando também essa questão da sazonalidade, dos resultados que a gente normalmente tem para o setor ao longo do ano, no próximo trimestre, agora o terceiro trimestre, é possível que a gente tenha aí uma nova queda, uma queda mais modesta, mas é provável, a nossa estimativa é que haja uma nova queda, e no último trimestre do ano, no quarto trimestre, aí a gente tem aí a retomada do crescimento, essa recuperação. Mais uma vez, destacando que isso tem a ver com a sazonalidade do setor. No início do ano, se estimava, a gente olhava Boletim Focus, do Banco Central do Brasil, a estimativa era de uma instabilidade aí do crescimento do PIB do agro neste ano. Agora, já tem uma estimativa em torno de queda de 1,5%. A estimativa da CNA para o PIB da agropecuária este ano é de uma queda de 1%. Com isso, de fato, a gente vai ter aí uma redução na participação do PIB da agropecuária no PIB Brasil. Ainda assim, a gente está com patamares, continuará em patamares historicamente elevados. A gente deve ficar aí em torno de 7% de participação no PIB do Brasil. Claro que chega a acender algum alerta, preocupar de uma maneira maior, ou está, como você disse aí, dentro do esperado, dentro das projeções, há de se administrar muito bem esses números aí daqui para frente? Bom, sempre que a gente tem questões climáticas, adversidades climáticas atingindo o nosso setor, isso tem um impacto muito forte na segurança alimentar, no fornecimento de alimentos, na renda do produtor rural, Isso impacta, portanto, fornecimento de alimentos e os indicadores econômicos. E a gente alerta, sempre muito importante, a gente trabalhar com questões que mitiguem esses efeitos sobre o setor, entre eles, por exemplo, em áreas que a gente tem um déficit hídrico, uma seca muito grande, importante trabalhar
trabalhar com a parte de irrigação. A gente foi mencionado aqui na abertura a questão do seguro rural, importantíssimo também, né? Principalmente nessa questão das adversidades climáticas com as mudanças que vêm acontecendo, né, no meio ambiente, as mudanças climáticas mais severas. Então, a gente chama atenção para a importância da gente ter um recurso para a subvenção ao prêmio do seguro rural mais forte, mais intenso, para assegurar aí, né, a atividade, para que não haja descontinuidade. Então, a gente chama atenção para este ponto, mas diz, né, a gente ressalta que apesar dessa queda, a gente ainda vai ter um patamar bastante elevado em termos de produção. De novo, a gente está comparando com uma base muito alta do ano passado e a expectativa, inclusive, para o próximo ano é de retomada de crescimento. A gente deve ter um crescimento em torno de 3% do PIB da agropecuária no ano que vem. Então, chama atenção para essas questões de mitigação de risco, que são, de fato, muito importantes, mas a atividade continua sendo bastante importante aí para o crescimento econômico do nosso país. Crescimento, essa é a nossa torcida, é por isso que a gente trabalha aqui sempre também do nosso lado, trazendo essas informações, a comunicação que é tão importante, né? Quero agradecer demais, Isabel, a sua participação com a gente aqui mais uma vez no canal AgroMais, desejar você um ótimo trabalho, um ótimo restinho de semana. Voltaremos com certeza a conversar numa nova oportunidade. Obrigado. Obrigada, Felipe. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade.